Você sabia que um dos 2 apóstolos de Jesus foi executado publicamente em Jerusalém no ano 44 depois de Cristo? Hoje nós vamos conhecer a história real de Tiago, primeiro apóstolo mártir do cristianismo. Tiago foi um homem que caminhou com Jesus e bebeu o cálice até o fim. Sou Argemiro. Se você gosta de histórias bíblicas e mini documentários cristãos que fortalecem a fé, já deixa o like, se inscreva no canal e fica comigo até o final. No ano 44 depois de Cristo, a igreja cristã já não era mais um pequeno grupo escondido em casas. O evangelho ele havia se espalhado, comunidades estavam crescendo, o nome de Jesus estava ecoando nas ruas, nas sinagogas, nos mercados e até mesmo nos palácios. Isso acabou que incomodou profundamente os poderes estabelecidos naquele contexto. Roma estava observando, a liderança judaica estava se enfurecendo e o trono estava decidido a agir de alguma forma. E é nesse cenário que encontramos Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, um dos 12 apóstolos escolhido pessoalmente por Jesus Cristo. E vemos neste relato do primeiro apóstolo a beber até o fim o cálice do martírio. Analisamos que Tiago ele não era um homem comum. Ele e seu irmão João receberam de Jesus o apelido de filhos do trovão, como nos relata a Bíblia. Eram impulsivos, eles eram intensos, eram apaixonados, eram homens que não sabiam viver pela metade. Foram pescadores da Galileia, deixaram redes para trás, deixaram o barco, deixaram o próprio pai para seguir o mestre. Caminharam com Jesus por todos os anos do ministério dele terreno. Viram milagres, ouviram parábolas, presenciaram a transfiguração no monte e estiveram próximos de Jesus nos momentos que poucos testemunharam. Tiago esteve no Getsemane, viu o suor de sangue do nosso mestre, ouviu o silêncio angustiante da noite em que o Filho de Deus foi entregue e ele sabia o preço do discipulado por ter acompanhado Jesus por todos esses anos. Mas, como muitos, ele ainda não compreendia totalmente o caminho do sofrimento. Certa ocasião, a mãe de Tiago e João se aproximou de Jesus, prostrou-se diante dele e fez um pedido ousado, quase desconcertante. Ela pediu que os seus filhos se assentassem um à direita e outro à esquerda no reino do Messias. Isso era o reflexo de uma expectativa comum entre os discípulos. Eles esperavam um reino glorioso, imediato, político. Eles esperavam por um trono visível, uma vitória sem cruz. Jesus, com um olhar firme e voz serena, respondeu: "Vocês não sabem o que estão pedindo." Então voltou-se diretamente para Tiago e João e perguntou: "Vocês podem beber o cálice que eu vou beber?" Sem entender totalmente o peso daquelas palavras do nosso mestre, ambos responderam prontamente: "Podemos." Jesus então declarou algo que soaria como um mistério naquele momento, porém se tornaria realidade anos depois: "Certamente vocês beberão do meu cálice." Foi o que Jesus respondeu. Naquela hora não houve espadas, não houve cruzes, não houve sangue, mas o destino estava selado. Avançamos agora para o ano 44 depois de Cristo. No trono da Judeia estava Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, um político habilidoso, cruel quando necessário e profundamente interessado em agradar a liderança judaica para manter o seu poder. E ele percebeu algo perigoso: o cristianismo não estava diminuindo, pelo contrário, estava crescendo, e então ele decidiu agir com força. Herodes não começou prendendo qualquer cristão, ele foi estratégico, mirou nos líderes, nos pilares da fé, nos homens que sustentavam a igreja, e entre esses homens estava Tiago. Então Tiago foi preso. Não há registro de resistência, não temos registro de tentativas de fuga. O apóstolo sabia exatamente o que aquilo significava. Ele lembrava das palavras de Jesus. O cálice finalmente estava diante dele. Seu julgamento foi rápido, um processo injusto, sustentado pelo falso testemunho de um único homem e nenhuma defesa longa. Não teve nenhuma chance real de absolvição. Porém, algo extraordinário aconteceu naquele tribunal. Enquanto Tiago aguardava a sentença, o acusador o observava. Esperava ver medo, desespero, ódio ou suplicação por parte do Tiago. Mas o que o acusador viu foi algo totalmente diferente. Tiago enfrentava a morte com paz, com alegria, com uma serenidade que não vinha deste mundo. A convicção daquele apóstolo não estava em escapar da morte, mas em permanecer fiel até o fim. Aquilo quebrou o coração do acusador. E ali mesmo no tribunal, aquele homem foi confrontado pela verdade viva do evangelho. Não por palavras, mas pelo testemunho de um crente fiel. De repente, em voz alta, ele declarou: "Eu também quero seguir a Jesus, agora eu sou cristão." E um silêncio então tomou o ambiente.
Simplesmente era inadmissível. Enquanto os soldados levavam Tiago para o local de execução, aquele homem correu até ele, lançou-se aos seus pés e clamou com lágrimas: "Perdoe-me pelo que fiz. O sangue de um homem inocente está em minhas mãos. Antes de morrer, por favor, dê-me o seu perdão." Tiago parou, pensou por um momento e então respondeu com palavras que ecoam a própria pessoa do nosso Cristo. Ele disse: "Paz seja contigo, meu irmão." E deu-lhe um beijo. Não havia ressentimento, não havia ódio, não havia desejos de vingança, somente graça, somente evangelho, vivido até o último suspiro da vida deste homem, deste apóstolo. Então aquele homem recém-convertido declarou então algo que selaria o seu destino: "Você não pode receber a coroa do martírio sozinho, morrerei com você." E a reação foi imediata. As autoridades não tolerariam aquilo. Ele também foi condenado à morte. E assim, lado a lado, o apóstolo veterano e o novo convertido caminharam para o lugar de execução. Minutos depois, ambos foram decapitados, sem discursos finais registrados, sem multidões aplaudindo, sem honra humana, mas com o céu aberto. Tiago, filho de Zebedeu, tornou-se o primeiro dos 12 apóstolos a morrer por Cristo. Foi o primeiro a beber o cálice até o fim. Tratando-se do significado do martírio de Tiago, essa morte não foi um acidente histórico, foi o cumprimento direto da palavra de Jesus: "Vocês beberão do meu cálice." O discipulado verdadeiro não termina em glória terrena, mas sim em fidelidade eterna. Tiago não morreu buscando poder, morreu permanecendo fiel sem negar a sua fé em seu mestre, em seu salvador. Sua morte enviou uma mensagem clara para a igreja primitiva: seguir a Cristo poderia custar tudo, mas também deixou claro aos céus que haviam homens dispostos a perder a vida, mas nunca negar o Senhor Jesus. O martírio de Tiago nos lembra que o cristianismo não foi construído sobre discursos confortáveis, mas sobre vidas totalmente entregues ao evangelho. Ele começou querendo um trono, terminou recebendo uma coroa, não de ouro, mas de fidelidade. E até hoje sua história ecoa como um chamado silencioso, porém poderoso. O cálice ainda existe e a pergunta ainda permanece: vocês podem bebê-lo? E essa é a história de Tiago, primeiro apóstolo mártir. Se os irmãos gostaram do vídeo, curtam, deixem o like, se inscrevam, compartilhe com os irmãos da igreja, compartilhe com os familiares e nos vemos no próximo.